Lucas, capítulo de número 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este iníquo juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Amém? Até aqui, os irmãos podem assentar-se. Queridos, esta é uma parábola que o Senhor Jesus conta com o objetivo de trazer encorajamento aos seus discípulos. Ao contar esta parábola, o Senhor Jesus Cristo queria incutir nos discípulos a necessidade de nunca pararem, a necessidade de continuarem sempre, mesmo que estivessem em desvantagem. Nós nos sentimos muito animados e muito motivados em fazer ou em continuar fazendo coisas que estão dando certo. Se nós estamos ganhando, se nós estamos lucrando, então nós nos sentimos animados a seguir em frente. Mas quando nós não estamos ganhando, mas perdendo, quando em vez de lucrar nós estamos tendo prejuízos, a tendência quase sempre é a de parar. Às vezes parar é de fato o certo. Mas às vezes também as derrotas, os prejuízos que estamos sofrendo são apenas parte do processo. De maneira que nós precisamos sempre desejar continuar a despeito das circunstâncias. Para ilustrar essa mensagem que o Senhor Jesus estava passando aos discípulos, ele usa o exemplo da viúva. As viúvas estavam entre as pessoas mais vulneráveis. As viúvas, nos dias do Senhor Jesus Cristo, eram mulheres sofredoras. Eram pessoas quase sempre em grandes dificuldades. E esta mulher que o Senhor Jesus Cristo usa para ilustrar a sua mensagem, não tem nenhum outro membro da família que a socorra, pois o texto a apresenta sozinha. E para piorar a situação, a pessoa que pode socorrer esta mulher é um juiz perverso, que não teme a Deus e que não respeita homem algum. Esse homem é um homem de difícil trato.
Mas o texto diz que, como esta mulher não desistiu de procurar o juiz e o importunou insistentemente, ele então a atendeu. E esta é a mensagem que o Senhor Jesus Cristo está passando para os seus discípulos. Ao contar essa história, Jesus quer que eles percebam 3 grandes lições aqui no texto. Primeiro, Jesus quer que os discípulos percebam que se até os maus, às vezes, sabem ser justos, muito mais Deus, que é um Deus amoroso, que é um Deus justo, que é um Deus misericordioso. Ao utilizar a figura deste juiz, Jesus não está tentando passar para os discípulos a mensagem de que Deus é também um Deus difícil, mas que se você for persistente, Ele vai acabar te atendendo. O que Jesus quer mostrar é exatamente o contrário. O que Jesus quer dizer ao se valer da figura deste juiz é que, se um juiz que não teme a Deus, que não respeita homem algum, sabe fazer justiça, Deus que não é mau, Deus que não é injusto, mas que é bom, que é misericordioso e que é amoroso, saberá socorrer a todos muito mais quando estes o buscarem. Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu quero que vocês aprendam sobre a necessidade de vocês sempre serem perseverantes. Eu quero que vocês aprendam sobre nunca esmorecerem. Eu quero que vocês aprendam sobre o dever de sempre estarem orando, sobre o dever de sempre estarem acreditando. Eu quero que vocês aprendam a lição e a necessidade de vocês sempre estarem motivados e encorajados, porque os homens são maus, mas o Deus a quem vocês servem é um Deus bom, é um Deus misericordioso. E se eles, sendo maus, podem socorrer, podem fazer justiça, Deus muito mais. Irmãos, quando nós somos colocados diante da ciência, e a ciência tem se multiplicado e muito, o que nós devemos pensar sempre é o seguinte: se os homens que são limitados são capazes de fazer tudo isto, muito mais Deus, que é ilimitado. Irmãos, eu todas as vezes que eu entro no hospital e vejo o que a medicina é capaz de fazer em favor das pessoas, eu fico boquiaberto. Mas eu fico mais boquiaberto ainda é quando eu penso que quem fez o ser humano é Deus, que quem capacitou os médicos é Deus, que quem faz um corpo que não existe passar a existir e funcionar perfeitamente é Deus. Quando eu olho para a ciência e vejo homens voando para o espaço, ou mergulhando nas profundezas do oceano, eu os admiro, mas eu admiro Deus mais ainda, porque toda a conquista humana é fruto da capacidade que Deus dá, e todo conhecimento que o homem adquire, Deus foi o causador, Deus foi o criador, e mais, a Bíblia diz que Deus é o sustentador de todas elas. Portanto, quando Jesus mostra esse homem que é ímpio, que não teme a Deus, que não respeita os homens, atendendo
os clamores desta mulher, o que Jesus está dizendo para os discípulos é: vocês não podem, porque vocês não têm motivo para parar diante das circunstâncias. E a razão porque vocês não têm motivo para parar é porque Deus não é um juiz iníquo, Deus não é um juiz injusto, Deus é Deus misericordioso, Deus é um Deus amoroso que sempre ouve aqueles que o buscam. Segundo, quando Jesus conta esta parábola para os seus discípulos, e se vale da figura de uma viúva, que eu repito, eram mulheres vulneráveis, frágeis, desprovidas de quem as ajudasse. Quando Jesus usa a figura desta mulher, que bate à porta da casa do juiz e é atendida, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: vocês não têm motivo para desistir de coisa alguma, porque o acesso a Deus está franqueado para todas as pessoas. Diante de Deus, podem se apresentar os sacerdotes. Diante de Deus, podem se apresentar os santos. Diante de Deus, podem se apresentar os poderosos, os reis, os presidentes. Diante de Deus, podem se apresentar os ricos. Diante de Deus, podem se apresentar os famosos, as pessoas importantes. Mas diante de Deus também podem se apresentar os humildes, diante de Deus podem se apresentar os analfabetos, diante de Deus podem se apresentar os pobres, diante de Deus podem se apresentar as viúvas, diante de Deus podem se apresentar aqueles que estão vivendo no momento mais vulnerável da sua existência. Deus não seleciona. E Deus não privilegia algumas poucas pessoas para terem acesso à sua presença. Pelo contrário, na carta aos Hebreus, o Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo, diz assim no capítulo de número 10 e no versículo de número 19: tendo, porém, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Antes de Jesus Cristo ser levado ao madeiro, apenas os sacerdotes podiam entrar no santuário. No Santo dos Santos, apenas os sumos sacerdotes, e uma vez por ano. Havia um pátio para os homens, havia um pátio para as mulheres, havia um pátio para os gentios, e do lado de fora ficavam muito mais pessoas ainda. Mas no momento em que Jesus Cristo bradou na cruz do Calvário dizendo: está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir daquele momento, o acesso à presença de Deus foi franqueado para todos os homens. De maneira que os sumos sacerdotes agora podem entrar diante do Senhor. Os sacerdotes podem entrar diante do Senhor. Os homens podem entrar diante dele. As mulheres podem entrar diante dele. Os estrangeiros podem entrar diante dele.
Os miseráveis podem entrar diante dele. Todos podem se achegar à sua presença e com confiança clamar pela sua misericórdia e pela sua graça maravilhosa. Jesus poderia ter usado a figura de uma outra pessoa qualquer nesta parábola. Mas de propósito ele falou da viúva. Porque ele quer que você entenda que não há razão para você esmorecer. Não há razão para você perder a força. Não há razão para você se desesperar. Não há razão para você se entregar, para você se render. Não há razão para você desistir de coisa alguma. Você pode chegar agora mesmo na presença do Deus Todo-Poderoso, que não é um juiz iníquo, que não é um juiz de coração duro, mas que é um Deus cheio de graça, um Deus cheio de misericórdia. Mas em terceiro lugar, Jesus Cristo vai também dizer para os seus discípulos nesta parábola que não há razão para eles desistirem quando as circunstâncias forem adversas, porque o relógio de Deus pode até parecer lento, mas essa sensação de que o relógio de Deus é lento é apenas uma falsa impressão que todos nós temos. Vejam o jogo de palavras que Jesus vai fazer, ou que Jesus vai utilizar nos versos de número 17 e 8. Ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Observem 3 coisas. Primeiro, Jesus diz que às vezes as nossas orações ou as respostas de Deus às nossas orações parecem demoradas. Mas a realidade é a do verso 8. Jesus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Irmãos, todos nós, quando estamos agitados, quando estamos agoniados, quando estamos estressados, ansiosos, temos a sensação de que o mundo está andando muito devagar. Quando a gente está precisando de uma resposta, e a resposta demora meia hora para chegar, a sensação que a gente tem é de que ela demorou 30 dias. Se ela demorar 30 dias, a sensação que a gente tem é de que ela demorou 30 anos. Quando a gente está no hospital, o relógio simplesmente para no tempo e a noite não passa. Pior fica se você olhar então para aqueles pinguinhos lá do soro, né? Aí é que não passa mesmo. Mas esta é uma falsa impressão que a gente tem. Porque normalmente quem está numa cama de hospital tem pressa de sair de lá. Então, porque ele tem pressa de sair de lá, tudo parece que anda devagar. Mas para quem está do lado de fora do hospital, às vezes, o que ele gostaria que demorasse um pouco mais, termina muito rápido. Porque o tempo não é igual para todos. O tempo conta igual no relógio, mas a sensação e a percepção que cada um tem do tempo é diferente. Então, quando nós estamos vivendo um momento de apreensão, como esta viúva, que precisava que o juiz julgasse a sua causa contra o adversário, então a resposta aos nossos clamores parecem demorados. Mas a verdade é que na perspectiva de Deus não há demora.
Há um ditado que nós costumamos dizer que Deus tarda, mas não falha. O que não é verdade. Porque Deus nunca falha, mas Deus também nunca tarda. Deus sempre faz e sempre faz na hora certa. A verdade é que aquilo que parece demorado para mim, o texto está dizendo que é, na verdade, algo que Deus faz depressa. Então Jesus diz aos seus discípulos: vocês não têm razão para desistir diante das dificuldades. Porque ainda que vocês estejam lidando com a sensação de que está demorando, na verdade Deus fará depressa justiça àqueles que clamarem por Ele de dia e de noite. Deus não te deixará sem uma resposta. O problema não está em Deus. O problema está em nós. De modo que Jesus termina a parábola fazendo uma pergunta no verso 8. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que Jesus está querendo dizer com fé aqui é o seguinte: quando o Filho do Homem vier, porventura ele achará gente perseverando, acreditando e orando e confiando que Ele é Deus que age? Ou será que, na medida em que o tempo for passando, as pessoas começarão a desistir, a parar, a abandonar a sua fé e simplesmente mudar para outros caminhos? A pergunta que o Senhor Jesus Cristo está fazendo hoje para mim e para você é esta: se você estiver atravessando um deserto, se você estiver passando por um vale, se você estiver enfrentando uma grande dificuldade, porventura, quando Deus chegar para fazer o que é para ser feito, porventura Ele vai achar você perseverando? Ele vai achar você orando? Ou Ele vai descobrir que você já o abandonou e que você já parou, que você já pendurou as chuteiras, que você já desistiu de tudo há muito tempo? Queridos, que nenhum de nós aqui nesta noite seja encontrado por Deus fora do lugar certo, que é o lugar da perseverança. Que todos nós estejamos constantemente perseverando sempre em oração, sem nunca desfalecer. Que eu e você, a despeito de tudo o que acontece nesta vida, que eu e você, a despeito das derrotas, das humilhações, das vergonhas, das frustrações e das decepções que eventualmente nós sofremos, que eu e você nunca deixe de acreditar, que eu e você nunca deixe de esperar, que eu e você nunca deixe de perseverar. Afinal de contas, se até os maus sabem fazer coisas boas, muito mais o nosso Deus, que é um Deus bom, que é um Deus misericordioso. Afinal de contas, o acesso à presença de Deus não é elitizado, não é selecionado, mas é franqueado para todos. Eu posso chegar diante de Deus agora, você pode chegar diante de Deus agora. Eu até entendo às vezes quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu gostaria que você fizesse uma oração por mim, porque a oração de pastor é mais forte. Eu até entendo o que você está querendo dizer, mas eu preciso corrigir esse pensamento na sua cabeça, meu irmão. Eu preciso que você aprenda que a minha oração não é mais forte do que a sua. Eu preciso que você aprenda que não existe oração fraca e que não existe oração forte. O que existe são homens que oram
e um Deus forte que responde. A força não está em quem ora, a força está em quem responde. Se eu falar com Deus, Deus me ouve. Mas se você falar com Deus, Deus te ouve da mesma maneira. Se eu dobrar os meus joelhos aqui agora e levantar as mãos aos céus e pedir socorro a Deus, Deus é um Deus que responde a minha oração, porque eu estou orando. Mas se você fizer o mesmo aí agora, onde você estiver, Deus vai te responder do mesmo jeito, porque Deus é um Deus que ouve oração de pastor, ouve oração de presbítero, Deus é um Deus que ouve oração de diácono, Deus ouve oração de gente que está na igreja há 50 anos, mas Deus ouve oração de gente que acabou de chegar na igreja faz 5 dias. Não há razão para você parar, não há razão para você desistir. Porque o relógio de Deus pode até parecer lento, mas esta é uma falsa sensação que todos nós temos, por conta da ansiedade, por conta da pressa que temos. Mas a grande verdade é que Deus não se atrasa, Deus não falha, Deus está sempre pronto para fazer aquilo que precisa ser feito nas nossas vidas. Eu não sei quais são os seus anseios aqui nesta noite. Os anseios desta mulher eram para que o juiz julgasse a sua causa contra o seu adversário. O que o adversário havia feito, nós não sabemos. Mas certamente, a mulher estava sofrendo por conta do problema que estava vivendo. Eu não sei quais os anseios você trouxe aqui, mas eu posso lhe garantir, está neste lugar aquele que ouve orações, aquele que responde orações, aquele que está pronto para abençoar a sua vida, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.